Glória a Deus. Sabia que você é um privilegiado? Você é um privilegiado, está na casa do Senhor, irmãos. É um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio estar na casa do Senhor. Hoje pela manhã eu não pude estar aqui, fiquei de casa assistindo, se recuperando, poupando a voz. Aí no primeiro louvor aqui eu já grito, né? Aí já perde a voz que eu economizei. Ontem eu não pude estar aqui, porque eu também não estava bem de saúde. Mas para honra e glória do Senhor Jesus, hoje estou aqui. Então, não é clichê, é uma verdade. É um privilégio estarmos na presença do Senhor. Né? Glorifica o Senhor, respira fundo, enche o pulmão com ar e fala: obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigado por esta noite. Obrigado pelo privilégio da vida. Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a palavra em Marcos, capítulo 4, do verso 35 em diante. Marcos 4, 35. A palavra do Senhor nos diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento, o mar, lhe obedecem? Mês de setembro, nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. No mês de setembro é um mês aonde a nação brasileira, ela desde 2015, ela separou este mês para falar a respeito da conscientização sobre o suicídio. E nós, como igreja, nós entendemos que nós queremos também abraçar essa causa, mas biblicamente. E ao invés de falar do suicídio, nós iremos contrapor ao suicídio, falando da alegria de estar em Cristo Jesus, da verdadeira alegria na qual eu e você devemos buscar todos os dias da nossa vida. Então, durante esse mês, nós iremos falar sobre alegria. E é verdade, meus irmãos, que quando nós falamos de alegria, existem os contrapontos da alegria. Se nós falamos de alegria, e se existe a necessidade de falarmos da alegria, é porque de fato é uma realidade nos dias de hoje, é uma realidade para cada um de nós, situações, circunstâncias que nos roubam a alegria. Vivemos dias aonde vivemos de forma frenética. O dia parece que não tem mais 24 horas. O dia se torna curto, a semana curta, o mês some. Já estamos em setembro, devido ao ritmo da vida na qual
a sociedade dos dias de hoje vive. Nunca se ouve tanto casos de infarto entre jovens e adolescentes. O maior índice de suicídio está entre jovens e adolescentes. E o ponto que nós trazemos aqui é que algo está acontecendo para roubar a nossa alegria. Pastor Tiago, pela manhã, ele ministrou a respeito de uma alegria completa em Jesus Cristo. E é esta alegria que nós precisamos permitir e viver. Permitir que entre em nossos corações de uma vez por todas. E que nós vivamos verdadeiramente esta alegria. O tema dessa mensagem é vencendo as tempestades da vida. Eu queria falar nesta noite a respeito de ansiedade. Eu queria falar a respeito de angústia, situações que vão contrapor a verdadeira alegria em Cristo Jesus. O texto que nós lemos, Jesus estava passando o dia todo ensinando a palavra do Senhor, ensinando sobre o reino de Deus. E no final da tarde ele deu uma ordem que eles iriam atravessar o rio para a região de Gadara. E nesse momento eles vão ser pegos por uma tempestade. E pelo fato de Jesus ter passado o dia todo ministrando, ensinando a palavra, Jesus estava cansado, Jesus cochilava no barco. E no meio desta tempestade, os discípulos, a palavra do Senhor nos diz que eles fizeram o possível para vencer aquela tempestade, porém o barco começa a encher de água, O barco está próximo a afundar. E neste momento, eles viram para Jesus e falam: Jesus, não importa que nós morramos? Você não se preocupa se nós iremos morrer? E Jesus, neste momento, a palavra do Senhor nos diz que ele levanta e ele dá uma ordem para a tempestade, que a tempestade se acalmasse e ficasse quieta. E imediatamente aquela tempestade cessou. Temos alguns pontos, irmãos, que nós podemos tirar de lição nesta passagem. E a primeira dela, que eu quero destacar para todos nós nessa noite, é que as tempestades da nossa vida, elas são inesperadas. Não tem como prever, não existe um sistema meteorológico para as tempestades da vida. Um acidente, uma enfermidade, eu não planejava não estar no culto pela manhã, uma crise no casamento, um desemprego. Estas tempestades, estou citando algumas delas, elas são inesperadas, nós não prevemos elas. Mateus, no capítulo 5, dentro do Sermão da Montanha, no verso 45, Jesus vai dizer isso: para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Deus abençoe. Ainda bem que tinha um fundinho aqui, né? Não é que tá apertada não, viu, irmão? Essa é nova, eu comprei mais larguinha. Sei lá o que eu tava falando. Chuva. Uma das armadilhas que a igreja vive, meu irmão,
é não saber lidar com as tempestades. O fato de ser cristão é uma isenção de crise, e não é verdade. A palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 5, o que ela está nos dizendo? Que o sol nascerá para todos, para o justo e para o injusto. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que todos nós estamos sujeitos a tempestades na nossa vida. Todos nós estamos sujeitos, não importa o quanto você ore, não importa o quanto você jejue, não importa quanto tempo você está na igreja, as tempestades, elas são inesperadas. As tempestades, irmãos, elas são inevitáveis. Bom seria que nós pudéssemos criar um sistema ante as tempestades, e assim nós ensinássemos a todos que estão aqui, que seguissem aquele roteiro, aquele caminho, para não pegar essas tempestades. Se você já fez uma viagem mais longa, já pegou a estrada, esses dias eu conversava com o irmão Marcos, e eu estava falando de ir para Piraju, e para Piraju eu vou sempre pela Castelo Branco, porque eu tenho medo de pegar raposo. E ele já tem mais experiência, viaja quase todos os dias. Ele falou assim: não, agora você já pode ir pela Raposa, a Raposa já está melhor, duplicou, você vai pagar menos pedágio. Então ele me deu um conselho de alguém que está na estrada, porque ele passou por ali. Bom que fosse que nas tempestades da vida nós pudéssemos traçar um caminho e guiar o nosso discípulo, guiar a igreja, o nosso irmão, para escapar dessas tempestades. Mas não tem como, as tempestades são inevitáveis. Veja, os discípulos, eles tinham passado o dia todo ouvindo o mestre ouvindo o mestre pregar a respeito do reino de Deus, e vendo o mestre Jesus fazendo as obras. Eles tiveram o dia todo de treinamento, eles passaram o dia com Jesus, imersão sobre Cristo, sobre a cultura dos céus. E quando foi a noite, o inesperado acontece, eles são pegos em uma tempestade. Sabe, irmãos, o que nós aprendemos aqui? Que as aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada do cristão. As tempestades e as aflições fazem parte. Ser cristão não é um conto de fadas. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E muitas vezes, meus irmãos, a tempestade que nós passamos, ela foge do nosso controle. As tempestades que nós enfrentamos, preste muita atenção nisso, ela foge da força do nosso braço. Os discípulos, eles fizeram um esforço humano para esvaziar o barco que estava enchendo. Eles se esforçaram humanamente para conter a tempestade. Quantas tempestades passamos, irmãos, e usamos a força do nosso braço para tentar resolver? Quantas crises existenciais, quantos momentos de aflições, quantas tempestades da vida do cristão entra num processo de turbulência, ladeira abaixo, porque está na força do seu braço. E os discípulos, eles tentaram, mas seus esforços não puderam vencer o problema. Preste atenção em algo: na sua trajetória com Cristo, os seus esforços serão
insuficiente. Salmo 127, a palavra do Senhor nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será vos levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Se o Senhor não estiver conosco no momento das tempestades, é inútil. Se nós não olharmos para Jesus, se os nossos olhos não estiverem em Cristo Jesus, se nós não estivermos olhando para a cruz, diante da adversidade, nós iremos sucumbir, nós iremos desmorecer. Os discípulos estavam do lado de Jesus, mas a tentativa humana de resolver os problemas iriam levar eles ao fracasso. Você pode estar caminhando com Jesus, mas se nós não estivermos atentos às circunstâncias da vida e não descansarmos em Cristo Jesus, algumas coisas tentamos resolver do nosso jeito, algumas coisas nós humanizamos, domesticamos, e desta forma nós falamos: não, isso eu posso resolver, não vou incomodar o Senhor sobre isso, isso aqui dá para mim fazer, isso aqui eu resolvo na minha casa, isso aqui faz parte da minha administração. As tempestades da vida, elas não são administradas na ótica humana. Nós temos um Senhor, a palavra do Senhor diz: perto está o Senhor. E esse perto usado na palavra do Senhor, ela não é temporal, ela é métrica. Ela não está falando que está perto, à volta do nosso Senhor. Perto está o Senhor, Jesus está voltando. Não é isso, não é temporal. Ele está dizendo: Jesus está perto. Posso ouvir um glória a Deus por isso? A palavra do Senhor nos diz: perto está o Senhor. Você não está sozinho, você não está desamparado, o Senhor não está longe para que não possa ouvir o teu clamor. A palavra nos diz: perto está o Senhor. Irmãos, é neste momento, é nestas circunstâncias das tempestades da nossa vida, do nosso dia a dia, que começa a surgir as perguntas. É no momentos como esse que viramos para Deus e perguntamos: Senhor, não importa que morramos? Se fôssemos traduzir para o nosso dia: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo o processo que eu estou passando? O Senhor não está vendo as lutas que eu estou passando? O Senhor não está vendo as crises na qual eu estou? O Senhor me abandonou? O Senhor não está comigo? O Senhor abandonou a minha casa? Será que eu estou em pecado? Será que os meus planos estão longe do Senhor? Será que o Senhor me deixou? Será que eu não estou orando o suficiente para o Senhor ouvir, para que eu não seja digno de ouvir, e o Senhor atender as minhas súplicas? Tinha um hino que faz tempo que não canta ele, nem vou arriscar cantar, que fala: olha para mim, olha para mim, Senhor, me veja, olha a minha situação. Pois é, meus irmãos, os discípulos fizeram o mesmo questionamento.
Essas perguntas, elas são geradas no momento da angústia. Essas perguntas, elas são geradas pela ansiedade. Essas perguntas, elas são geradas pelo medo. Essas perguntas, elas são geradas pela insegurança. Os discípulos chegaram ao limite. Talvez alguns deles, pastor Sérgio, disse: vamos morrer, agora já era. Joga o mais gordinho para fora, alivia o peso, porque a gente vai morrer. É o fim. Pois é, irmãos, quantas vezes nós não oramos dessa forma? Já era, não dá mais. O grito dos discípulos foi evidenciado pela tempestade. Muitas vezes o nosso grito, ele é evidenciado porque nós temos dúvida que Deus esteja no controle. Preste atenção. O nosso grito, muitas vezes, é a dúvida de que Deus esteja no controle. Enchemos a nossa alma de pavor, porque nós pensamos muitas vezes, irmãos, que estamos fora do controle. Eu sou engenheiro, e como engenheiro, eu amo controle, sistema, números, dados, estatísticas. E quando tem um número que não bate, dá palpitação. Aí eu vou atrás da Mari, falei: Mari, tá errado, o sistema tá atualizado. E ela é engenheira também. Aí fica os dois tendo um tique nervoso. É a nossa profissão. Mas nós não podemos permitir que essas coisas afetem a nossa vida espiritual. Que essas circunstâncias coloquem em xeque quem Deus é. Preste atenção. As tempestades não podem colocar em xeque o seu Deus. A crise de ansiedade não pode pôr em xeque o seu Deus. A angústia, ela não é o termômetro para dizer se Deus está perto ou está longe. Se eu estou angustiado, é porque Deus me abandonou. Angústia não é sinal de abandono. Primeira Pedro, no capítulo 5, no verso 7, a palavra do Senhor nos diz: lance sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ansiedade no grego, sabe o que significa? Preocupações. Vamos parafrasear: lance as suas preocupações diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de vocês. Seja a boca de Deus para o seu irmão. Falei: descanse no Senhor. Lance as suas preocupações no Senhor. Ele tem cuidado de você. Veja que não é condicional. Lance as suas preocupações diante do Senhor. Talvez Ele irá cuidar de você. O que Ele está falando é: o papai está no controle. Emuná, o Pai está no controle. Nada foge do controle do nosso Pai. Eu sempre digo isso. Deus, Ele não se sujeita ao tempo. O tempo se curva diante do Senhor. Deus, Ele é atemporal. Para que você entenda isso, se o tempo fosse uma chuva,
Deus não era o guarda-chuva que está sofrendo com a chuva. Deus estava acima, voando como uma águia por cima das nuvens. Deus não se sujeita ao tempo. O tempo é nosso. Pastor, mas está demorando para Deus fazer. O que é o tempo para Deus? Pastor, está demorando muito. O que é muito para Deus? 1000 anos? Os judeus estão falando que a gente está no 6º dia. A humanidade não chegou nem no 6º, nem no 6º dia. O que é o tempo para Deus? A sua ansiedade não diminui o tamanho do seu Deus. O grito dos discípulos, de fato, meus irmãos, evidencia que há fé. Preste atenção. Quando eles voltam para Jesus, apesar de ser uma pergunta afrontosa, acorda, não importa que morramos. Mas se eles não acreditassem que Jesus pudesse fazer uma coisa, eles não voltariam para Jesus. Vocês concordam? Jogaria Jesus na água, peso morto, está dormindo. Mas se eles acordaram Jesus, é porque havia fé. Mas uma fé deficiente. Uma fé que Jesus poderia fazer algo, mas que somente a presença dele não iria resolver. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós vivemos isso. Estamos culto após culto na casa do Senhor. Cantamos, sua presença é real aqui neste lugar. Choramos, nos emocionamos. Convidamos o Espírito Santo para habitar em nós. Seja bem-vindo. Mas basta a primeira tempestade para nós entrarmos em desespero. Na primeira tempestade saímos da presença do Senhor. Na primeira tempestade nos escondemos, entramos em crise. Se ajoelhamos e fala: eu estou passando mal, eu não posso, eu não consigo. Irmãos, me perdoe o que eu vou falar, mas a crise de ansiedade foi domesticada. É aceitável hoje. Preciso me regular, pastor. Como assim? Não, eu estou em crise. Perto está o Senhor. Entenda algo, meu irmão. Eu já tive crise de ansiedade. Eu senti meu coração bater aqui, ó, no meu pescoço. Agora eu vou. De eu ter que me jogar no chão. Mas sabe por que eu me joguei no chão? Para falar: Senhor, eu não aceito isso. No way. Sem chance. Não. Sabe, irmãos, eu não estou dizendo que você não vá passar por crises, porque isso é emocional. É a pressão que você está recebendo. O que eu estou falando é como resolver as suas crises. As suas crises não é com diazepam, me ajudem aí, Rivotril, o que mais? Antigamente falava que Rivotril era para pessoas loucas. Hoje, se você cortar metadinha, para regular a sua crise de ansiedade. Sabe, irmãos, estamos perto de Jesus. Convidamos o Espírito Santo para fazer morada em nós. E legalizamos algumas coisas que não são dos céus. Enfermidade não é dos céus. Crise de ansiedade não é dos céus. Por que nós legalizamos? Deixa eu te fazer uma pergunta.
responda para você: existe doença nos céus? Nenhuma delas? Então se há de convir que as crises de ansiedade também não é. Se não é do céu, não é sua. Você é cidadão do reino dos céus. E em nome de Jesus, você não vai levar isso com você. Jovens e adolescentes, saia do celular. Está matando vocês. Vai lá no Instagram e olha quantas horas vocês estão dentro do Instagram. O pular a crise de ansiedade é ficar menos tempo no celular e mais de joelho diante do Senhor. Sabe, irmãos, volte o seu coração para Deus. Foi isso que o pastor Tiago ministrou de manhã. A nossa alegria está em Cristo Jesus. Mas na primeira crise, irmãos, é a hora que nós precisamos estar mais perto de Jesus. Como eu disse, todos nós estamos sujeitos. Mas na primeira crise a pessoa fica 20 dias sem vir na igreja. O pastor estava me regulando. Regulando no quê? Se a nossa bússola moral se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador, que todo mundo ao se batizar se rende, entrega a vida para Ele e diz: Ele é o único caminho, a verdade, o único caminho, verdade e a vida. O meu Salvador, que morreu na cruz para levar cativo todas as enfermidades, que morreu na cruz por nós, derramou o sangue para que nós vivamos a vida dele. E na crise nós corremos dele. Não faz sentido. A alegria do Senhor é a nossa força. As tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Deus é bom? Misericórdia. Vamos fingir que esse foi ensaio, porque eu ficaria muito triste de ouvir isso. Deus é bom? Deixa eu melhorar essa pergunta. Vamos tornar ela pessoal para você. Deus tem sido bom para você? Pois bem, essa bondade as crises não anulam. Deus é bom o tempo todo. Não existe descanso e confiança sem Jesus. Não existe. Pastor, eu preciso descansar. Você pode ir para Cancún, para Bahamas, pode ir. Sem Jesus não há alegria verdadeira. Dinheiro não traz alegria. A fama não traz alegria. Sucesso não traz alegria. Uma praia é boa, mas não traz uma alegria. Ela traz momentos de felicidades. A alegria é só Jesus. Sabe por quê? Porque é fruto do Espírito Santo. A alegria não é terrena. A alegria não pode ser conquistada nas coisas do mundo. É Gálatas 5. É fruto do Espírito. É produzido pelo Espírito Santo dentro de nós. A alegria verdadeira e genuína é produzida quando nós estamos olhando para a cruz. Se nos falta alegria, nos falta a cruz. Se nos falta alegria, nos falta Jesus. Se nos falta alegria, talvez estamos caminhando junto com o mundo e não junto com Jesus. A presença de Jesus conosco é a nossa alegria. Ei, Jesus é o motivo da nossa confiança. Sabe por que nós podemos confiar? Porque Ele deu a vida dele por nós. A Bíblia diz que ninguém mais farei isso. Que amor é esse? Foi esse amor, foi essa confiança, e é nessa confiança que nós nos movemos. Eu
quero ler com vocês para nós encerrar. Salmos 89, no verso 5. Lê comigo, ou projetem aqui, por favor. A confiança daquele que crê em Jesus. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar. Quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas, e esmagastes e mataste o monstro dos mares. Com o teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus, e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Tu criaste o norte e o sul. O Tabor e o Hermon cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada a tua mão direita. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar exultam o teu nome e alegram-se na tua retidão. Como é feliz o povo que aprendeu a clamar ao Senhor. Ei, passaremos por crises sim, mas a palavra do Senhor nos diz: traga à memória aquilo que dá esperança. Todos os dias nós postamos no grupo da igreja, orando a palavra, ore a palavra. Acabamos de ler os Salmos, ore a palavra. Como é feliz o povo que clama ao Senhor. O Senhor criou os céus e a terra. Não desfaleça, não permita ser tomado pela ansiedade e angústia. Seja preenchido com a alegria do Senhor. Todo culto, irmãos, nós encerramos ministrando a paz. A paz que excede todo entendimento. Isso não é uma liturgia, isso não é um clichê. Estamos liberando todo final de culto, que a paz do Senhor Jesus invada os corações, nos acompanhe. Você, ao sair daqui hoje, você receberá pelo menos, irmãos, se assim você quiser, pelo menos 10 paz. Paz, meu irmão. Oh, bênção, paz. Oh, meu querido, a paz do nosso Senhor Jesus. A paz, meu querido, a paz. Oh, me dá um abraço aqui. A paz. Ei, paz, paz, paz. Ei, a paz do nosso Senhor Jesus. A paz que excede todo entendimento invada o teu coração. Se mova na paz, se mova em alegria. Seja cheio de Deus. Volte o seu coração para Deus. Diga não à ansiedade, diga não à angústia. Renuncia nesta noite, como eu fiz. Me lancei ao chão e falei: Senhor, não quero mais isso. Eu sirvo ao Senhor, entreguei a minha vida para o Senhor. Eu não aceito isso na minha vida. E essa paz foi tomando meu coração. Meus filhos estavam na escola, eu estava sozinho, e eu deitei no chão e chorei, mas diante do Senhor. Caí como um gatinho, mas levantei como um leão. E aqui estou. Estamos sujeitos a passar por isso,
mas você serve ao Senhor dos exércitos. A nossa paz, a nossa alegria, que a alegria do Senhor invada o teu coração. Se coloque em pé no teu lugar. Pastor, fiquei bravo com o senhor com essa palavra, hein? Porque eu estava meio domesticado aí, o senhor falou que não é de Deus trem. Eu adoro isso. Eu quero que vocês fiquem bravos comigo mesmo. Desde que a palavra seja cravada no seu coração, não tem problema, vai passar. Amanhã você me abraça hoje ainda. Vai embora bravo, mas me abraça. Nós vamos ceiar. Mas renuncia diante do Senhor. Se você quiser se colocar de joelhos, para ninguém, se ajoelhe diante do Senhor. Fala: Senhor, eu renuncio. Se eu não estou tendo alegria, e a alegria vem do Senhor, eu quero essa alegria hoje, agora. Reivindique isso. Atrai a presença do Senhor, atrai essa alegria. Abra mão disso. Renuncie isso e seja cheio dessa alegria. Seja cheio de autoridade nessa noite. Seja cheio de ousadia. Seja ousado. Diga não para o mundo. Diga não para as preocupações e se encha de alegria do Senhor.